Nos mares do Nordeste do Brasil, um simples jangadeiro mudaria para sempre a história do Ceará. Seu nome é Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar. Graças à sua ousadia e coragem, o Ceará tornou-se em 1884 a primeira província a abolir a escravidão no Brasil. E no vídeo de hoje vamos conhecer a história desse grande herói nacional. Entretanto, temos que voltar um pouco no tempo, precisamente nos tempos do Império do Brasil. Francisco José do Nascimento nasceu em Canoa Quebrada, no distrito do município de Aracati, no Ceará, em 15 de abril de 1839. Ele era de origem pobre e filho do pescador Manuel do Nascimento e da dona Matilde Maria da Conceição. Aos 8 anos de idade, com a morte repentina do seu pai, sua mãe buscou o emprego para ele, quando ainda era apenas uma criança, e com o passar do tempo ele se tornou um garoto de recados em navios que iam do Maranhão ao Ceará. Francisco trabalhou até os 20 anos de idade no veleiro do comendador português José Raimundo de Carvalho, como embarcadiço e depois como comandante, percorrendo portos do norte e nordeste do Brasil. Além do mais, ele trabalhou na construção do porto e como chefe dos catraieiros, que eram homens responsáveis pela condução de uma embarcação movida à vela, conhecida como catraia ou catraio. E logo após ele foi nomeado prático-mor, sendo responsável na capitania dos portos do Ceará. Além disso, ele possuía a função de alugar jangadas para transporte de pessoas e mercadorias. No entanto, Francisco José do Nascimento ficaria eternizado na história do Brasil no dia 27 de janeiro de 1881, quando estourou a famosa greve dos jangadeiros, no porto de Fortaleza, no Ceará. Isso porque, no final do século XIX, a sociedade cearense estava passando por grandes mudanças ao criar um Instituto Histórico e Geográfico no Ceará. E desse instituto passou a surgir intelectuais abolicionistas e que lutavam contra a escravidão. Além do mais, nesse contexto, muitas das pessoas que transportavam escravos para a província do Ceará eram ex-escravizados ou descendentes de escravos, e isso acabou diminuindo a disposição dos jangadeiros em traficar pessoas para a província. Além de que, a província do Ceará concentrava uma quantidade menor de escravos do que as demais províncias, e isso acabou dando forças e facilitando um pouco o trabalho dos abolicionistas. No entanto, o fator de grande importância se veio quando os militares que lutaram na Guerra do Paraguai ao lado dos escravos decidiram não mais reprimir movimentos de abolição, demonstrando um descontentamento com a situação. Além do mais, o movimento abolicionista crescia cada vez mais no Ceará, com a criação da Sociedade Cearense Libertadora. Em 1881, após o início da greve dos jangadeiros, Francisco José do Nascimento se destacou como um grande herói ao lado de seus colegas, que juntos se recusaram a transportar para os navios negreiros os escravos que seriam vendidos para o Rio de Janeiro, tendo proferido as seguintes palavras, segundo algumas fontes: "No porto do Ceará não embarcam mais escravos." No entanto, em agosto de 1881, houve uma nova tentativa de embarcar escravos que seriam vendidos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Contudo, novamente, os jangadeiros liderados por Francisco e pelo escravo liberto José Luiz Napoleão se recusaram a fazer o transporte, e o porto do Ceará foi considerado pelo movimento abolicionista oficialmente fechado para o tráfico interprovincial de escravos. Esse grande ato foi essencial para no dia 25 de março de 1884 o Ceará se tornasse a primeira província brasileira a abolir a escravidão. Além da grande contribuição do movimento abolicionista cearense e do apoio das forças policiais e políticas, que decidiram apoiar a causa. No entanto,
o próprio tenente-coronel Sena Madureira teceu elogios ao jangadeiro Francisco Nascimento, dizendo que foi importantíssima a sua causa e sua atitude para a abolição na província. Logo após voltar da greve, Francisco foi levado para a corte com sua jangada e desfilou pelas ruas recebendo homenagens da multidão e ganhou um novo nome, passando a ser conhecido como Dragão do Mar ou Navegante Negro. Francisco chegou até a dizer para sua mulher que estava tonto com tanta festa e cumprimentos das pessoas nas ruas. Nesse período, os jornalistas da época fizeram muitas matérias a seu respeito, exaltando sua bravura e chamando-o de Dragão do Mar, o seu novo e mais famoso apelido. O Dragão do Mar entrou para a história do Brasil e seu nome foi nomeado como Herói da Pátria em 18 de julho de 2017. Além disso, ele foi homenageado pelo governo do Ceará, com seu nome sendo batizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, devido à sua luta e de seus colegas contra a escravidão. É comum percorrer as estradas e avenidas do Brasil e encontrar seu nome batizado em instituições, escolas, ruas e monumentos, que representam a história de um simples jangadeiro que deixou seu legado em prol da liberdade e luta contra a escravidão.